Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Você tem o costume de apresentar o seu dia a Deus? Se não tem, deveria, sabe por quê? Porque quando apresentamos o nosso dia ao Senhor, estamos falando para Ele, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, cuida de nós. Não que Ele não cuide, não é isso. Mas na hora em que você acordar, se você logo cedo colocar diante dele as suas petições, Deus estará vendo que você está interessado. E Ele, o próprio Deus, estará cuidando de você. O salmista Davi entendia desta forma. E se Davi entendia assim, por que não imitar o homem que era o homem segundo o coração de Deus? Por que não fazer o que Davi fazia? Prestem atenção neste versículo. Salmos capítulo 5, versículo 3. Bem cedinho, clamo ao Senhor. De manhã, faço a minha oração e fico esperando a sua resposta. Davi clamava a Deus bem cedinho. Mas uma coisa me chamou a atenção, além dele clamar a Deus cedinho, pois ele diz que ficava esperando a sua resposta. Por que me chamou a atenção isso? Porque lembram, Daniel orou e o anjo levou 21 dias para chegar com a resposta de Daniel. Será que com Davi era diferente? Será que Deus, na mesma hora, respondia a Davi? Porque diz que ele ficava esperando. Davi era um rei inteligente. Ele não era um rei burro, pelo contrário. Ele tinha a sabedoria de Deus. Essa sabedoria que ele tinha foi Deus que deu. Uma das atitudes mais sábias de Davi em suas batalhas é que ele não saía para a guerra sem antes falar com Deus e sem antes ter uma resposta dele. Davi sabia esperar. Outra coisa que me chamou bastante atenção nas orações de Davi é que ele, como Daniel, aquele da cova dos leões, orava 3 vezes por dia. Daniel também fazia isso. Prestem atenção. Salmos capítulo 55, versículo 17. Eu oro angustiado pela manhã, ao meio-dia e à tarde, e ele ouve a minha voz. Ah, pastor, então eu tenho que orar 3 vezes por dia? Aí é você com Deus. Não tem nada especificado na Bíblia sobre esse assunto de você ser obrigado a orar 3 vezes por dia. Só me chamou a atenção que Davi também fazia como Daniel. Ambos oravam 3 vezes ao dia. Tem pessoas que oram também 3 vezes. Tem pessoas que só oram uma vez. E tem pessoas que oram várias vezes por dia. Isso é entre você e Deus. Se for necessário, clame quantas vezes por dia você tiver que clamar. Não há limites para a sua oração. Mas por que falei tudo isso para vocês? Porque agora vai começar a mensagem. Porque eu gostaria de perguntar algo para vocês. Qual a importância da oração na sua vida? O quão importante é você separar tempo para Deus para falar com Ele? Será que você tem esse hábito? Você tem feito isso? Porque se pegarmos todos os homens de fé que tem na palavra de Deus, que tem na Bíblia, todos eles oravam e separavam tempo para falar com Deus. O próprio Senhor Jesus orava e separava tempo para falar com seu Pai. E eu quero ver agora com vocês algo interessante que Jesus fazia. Mateus capítulo 26, versículo 36. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Fiquei meditando neste versículo e fiquei pensando por que Jesus levou os discípulos, mas não chamou eles para orar junto com eles. Sabe por quê? Porque há momentos de orar junto e momentos de orar sozinho. E Jesus sabia que aquele momento era entre ele e o seu Pai. Ele tinha que orar sozinho. Então, tem momentos que somos nós e Deus. Tem pessoas que só oram na igreja. É errado? Não, mas você teria que orar também na sua casa. Tem pessoas que só oram quando tem alguém por perto, só oram quando estão passando por problemas ou só oram quando querem algo de Deus. Mas será que somente nestes momentos é que temos que orar? Não. Vejam o que Jesus disse. Mateus capítulo 6, versículos do 5 ao 8. Prestem bastante atenção nestes versículos e no que Jesus falou. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar como fazem os gentios,
pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não seja como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Jesus falou o quê? Orem em secreto, ou seja, sem ninguém ouvindo, é só você e Deus. Você precisa se separar para orar. Não dá para orar somente na igreja. Tem que ter aquele momento separado para Deus, momento de comunhão. Ah, pastor, mas eu não gosto muito de orar sozinho. Eu gosto de orar intercedendo pelos outros com outra pessoa. Então quer dizer que tem que ser do seu jeito ou do jeito que Jesus falou para o Pai te ouvir. Como é que foi que Jesus disse? Ele disse o quê? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Quer oração respondida? Você quer? Vá orar em secreto. É você e Deus. Jesus poderia ou não naquela hora, no Getsemane, ter falado para os seus discípulos: vem orar comigo, preciso que me ajudem em oração. Mas ele não fez isso. Jesus fez o quê? Jesus levou eles para o monte, mas se afastou deles e foi fazer o quê? Foi orar, sozinho. Mas será que eles fizeram o mesmo que Jesus? Jesus deixou eles ali, eles poderiam ter ficado orando, né? Mas será que eles fizeram isso? Será que eles ficaram ali orando? Mateus capítulo 26, versículos 40 e 41. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é muito sério, pessoal, é muito sério. Jesus voltou e eles estavam dormindo. E Jesus falou para eles o quê? Vigiar e orar. Para quê? Para que não caíssem em tentação. Tem muitas pessoas caindo em tentação porque não oram. Jesus, por mais 2 vezes, se afastou e quando voltou, as 2 vezes estavam dormindo de novo. Quantas pessoas Jesus está mostrando o que tem que fazer e as pessoas estão dormindo? Jesus falou o que eles tinham que fazer, não falou? Que eles tinham que ficar vigiando e orando. Eles nem por 1 hora conseguiram isso. Por 2 vezes, Jesus voltou e eles estavam dormindo. Quantas noites as pessoas perdem no mundo em festas, baladas, e quando vão para a igreja não conseguem ficar nem por 1 hora orando ou acordado no culto, dormem no culto. Então pergunto, será que Jesus estava falando algo difícil de se fazer? Não, não era difícil. Mas as pessoas, quando estão no mundo, se esforçam mais para fazer as coisas do mundo do que quando estão na igreja fazer as coisas para Deus. Ah, é muito difícil orar por 1 hora, orar a noite toda, eu não consigo. Ah, então era difícil você curtir a balada também? Mas orar durante 1 noite é difícil? Pare e reflita. Veja se você está fazendo algo para Deus. Se tudo que você faz para Deus é cansativo, é pesado, é sinal que você não está colocando Deus como prioridade na sua vida. Não está. Você pode até não concordar comigo, mas é o certo. Tem pessoas que ficam a madrugada toda vendo séries, mas não conseguem a madrugada toda orar. Sabe o que parece? Que o mundo era melhor para você e continua sendo. Amarre isso, não deixe isso dominar o seu coração. O mundo jaz no maligno, temos que viver para Deus e ser guiados por Ele. Fazer por amor aquilo que fazemos por Ele. Vamos ler a Bíblia? Vamos separar tempo e com amor buscar ouvir a voz dEle, meditar. Vai orar? Ore com amor e faça isso sem tempo de querer parar. Pare de ser aquele cristão que se diz cristão só dentro da igreja, mas que na realidade está se enganando. Pare com isso. Ou você está com Deus, ou você não está. É desta forma, ou você ama Deus de verdade e foge da aparência do mal, ou você continua se enganando e fingindo ser um cristão. Não brinque de ser cristão. Seja um cristão de verdade. Faça as coisas que você faz para Deus com amor. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada. Mas muitos vão achar que é uma palavra dura. Só que o Senhor repreende aqueles que o Senhor ama. Se essa palavra tocou no coração de algumas pessoas, é porque o Senhor está falando diretamente com elas. É que o Senhor quer falar para essas pessoas fazerem aquilo que fazem para o Senhor, mas fazerem por amor, não por obrigação. Tem pessoas que ler a Bíblia é algo cansativo para ela, é algo pesado. Tem pessoas que orar para ela se torna algo cansativo, algo pesado. Pai, que não sejamos assim. Que o Senhor possa colocar no coração dessas pessoas a vontade de orar, a vontade de meditar na sua palavra e que elas façam isso por amor, não por obrigação. Que nada no seu evangelho seja cansativo para nós, pelo contrário, que seja tudo com o grande amor que o Senhor tem por nós e que possamos aceitar isso com amor. Que possamos fazer para o Senhor e com todo o nosso amor.
Te agradeço, Senhor, por essa mensagem em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E peço ao Senhor que essa mensagem chegue ao coração de muitas pessoas. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.